cumprimentar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, uma palavra bem conhecida nos dias que nós estamos vivendo. E a irmã falava e elas louvavam aqui sobre a unção divina. E é sobre este óleo que nós vamos falar nesta noite. Que a palavra de Deus tem algo tão precioso para nós, irmãos. E aí nós pensamos, por que lutamos tanto para pregar a palavra de Deus? Porque são temas fortes, temas que mexem conosco, temas que nos confrontam, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Nós sentimos quando Deus quer trabalhar na nossa vida. Então, irmãos, são palavras fortes que mexem com nós, para nós a cada dia nós nos convertermos mais. A cada amanhecer precisamos. Irmã Ruth, mas eu já sou convertido, eu já sou convertida. Não, irmãos, nós precisamos nos converter todos os dias. Porque todos os dias nós erramos, nós falhamos. E eu disse para a irmã Yara, que desde ontem à tarde, né, irmã Yara, ontem de tarde, Deus usou muito a irmã na pregação da palavra. Ontem à noite, a irmã muito usada também na pregação da palavra, a mesma sequência do que Deus tinha falado de tarde, né, irmã Yara, Deus falou ali. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém. Podeis sentar, irmãos? É na unção divina que nós vencemos todas as coisas. E nós sabemos que um homem e uma mulher de Deus, para que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Há dias em que Deus fala, hoje tu não vai tomar o café da manhã. E a nossa barriguinha não quer ficar sem o cafezinho da manhã, porque é bom, né, irmãs? É muito bom tomar café da manhã, almoçar, mas o nosso espírito, a nossa alma tem sede de vitória. E é uma batalha da carne e o espírito. A carne não quer, mas o espírito, ele clama, ele precisa de jejuar na presença do Senhor. E por isso que nós estamos lendo sobre este tema, sobre alvas as tuas vestes, nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que o mundo, irmãs, muitas vezes tenta sujar a veste do cristão em tantas coisas que são apresentadas, mas nós sabemos, nós que viemos de lá, nós conhecemos a tela que ele pinta, nós sabemos que lá no mundo não tem aquilo que ele diz a ter, e por isso a palavra de Deus fala, em todo tempo sejam alvas tuas vestes. O que é ser alva? É ser santificada, e por isso que no livro de Apocalipse, versículo 3, capítulo 3, versículo 5 diz o que é? Lê alguém para nós, irmãs. Apocalipse 13, 5, que fala sobre a veste. Vamos ver o que diz. Apocalipse 3, 5. Já está ali? Aí. Ó. Olha aí. Olha aí. Que cor é as vestes, irmão? Branca. Coisa linda, a promessa de Deus. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Coisa linda, é a noiva. Quando entra, eu particularmente amo branco, né? Mas como eu sou fortinha, eu não gosto muito de usar, porque deixa a gente mais fortinha ainda, né, irmãos? Mas a roupa branca, ela é linda, mas de longe nós enxergamos, principalmente a mulher, né? A mulher repara tudo, a mulher cuida de tudo. A mulher consegue cuidar até a meia do irmão quando ele vai se ajoelhar por orar. Como, irmã? Quando ele se ajoelha, ele arremanga sem querer, a mulher vê a meia do homem. Porque mulher tem o sexto sentido, e há que dizem que tem algumas que tem mais, né? Eu acho que eu sou uma das tais.
E aquele que vencer será vestido de vestes brancas, que significa santidade, que significa pureza, que significa separação do pecado. Aleluia! Isso que nós precisamos para chegar na presença de Deus, é ter as nossas vestes brancas e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. No livro de Hebreus diz, no capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e sem a tal. E a santificação, como é difícil no tempo em que nós estamos vivendo, em que tantas coisas tentam nos tirar a atenção do foco da palavra, do foco da oração. É tantas coisas que nos rodeiam, tantas coisas que nos cercam, para que nós não venhamos a ficar fitos, a nos santificar e nos separar das coisas do mundo. Por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de 1 João, capítulo 7, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os, e o sangue de Jesus nos, de todo o. E é por isso, irmãs, que nós precisamos, neste tempo em que tudo está preparado, em que nós percebemos que a vinda de Jesus, ela se aproxima muito mais do que 10, do que 30 anos atrás. Quando eu me converti, nós ouvíamos muito falar, eu me lembro que era uma Eloí, falava muito sobre a vinda de Jesus, o que ia acontecer. Irmãos, vocês já perceberam que nós estamos aqui e que nós, irmã Yara, se chegamos até aqui depois de, acredito que 3 anos de pandemia, que foram um tempo difícil, foram um tempo que a igreja fechou, foi tempo que a igreja teve que estar isolada, muitos irmãos não podiam chegar, quando nós vinha era de máscara, e se hoje nós estamos aqui é o quê? São as misericórdias de Deus, porque se nós andamos na luz como Ele na luz está, nós estamos na presença do Senhor, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. E nós vimos no livro de Daniel, irmãos, algo extraordinário de um homem de Deus, um homem que se separou, um homem que colocou no seu coração de não se contaminar com os manjares, com as iguarias dos manjares do rei. Ele colocou no seu coração. O que isso quer nos dizer, irmãos? Que nós vivemos num mundo, nós sabemos que Daniel estava ali vivendo naquele tempo em que tudo podia chegar até ele, para ele se sujar, para ele se contaminar, mas diz a palavra de Deus que ele colocou no seu coração em não se contaminar. E isto é possível, irmão, quando nós temos o óleo que desce sobre a nossa cabeça. Nós vimos o que significa o óleo. O óleo, irmão, sendo separado, naquela época, a palavra de Deus fala que no Antigo Testamento, fala que o óleo, ele era para ungir os reis, para ungir os profetas. Nós vimos isso em Levítico 8:30, não há tempo para nós ler ali, pois os irmãos ainda têm alguns trabalhos. No livro de Salmos 133, o 1 e o 2 também fala sobre o óleo que desce até a barba de Arão, ali onde o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Também no livro de Samuel, no 10 e no 1, mas também fala no livro de Samuel, capítulo 16 e o versículo 13, nos fala sobre a unção de Deus na vida de Davi, aonde Davi foi ungido, aonde Davi foi separado, no meio de muitos dos seus irmãos. O seu próprio pai colocou ali em dúvida, talvez, a chamada de Deus na vida de Davi, a qual ele foi chamar todos os seus filhos, e a qual o profeta perguntou para ele: há ainda algum moço? E ele disse: sim, há Davi, lá o pequenininho, aleluia, mas é este que o Senhor quer ungir, é este que o Senhor quer separar. O Senhor não precisa de grande, o Senhor não precisa de nada disso, porque grande é Ele precisa dos pequenos, aqueles que fazem a sua vontade, aleluia. E na Bíblia também o óleo simboliza a presença
presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, significa que nunca podemos perder a unção, perder a direção do Espírito Santo, irmãos. Neste tempo em que nós vivemos, nós precisamos pedir para o Espírito Santo, com este óleo precioso, ungir a nossa mente, ungir os nossos olhos, ungir a nossa boca para louvar, para engrandecer, porque eu sempre digo que de uma fonte sai quantos tipos de água, irmãos? 1 ou 2? Uma fonte. Se de mim saem coisas boas, não podem sair coisas ruins, não podem sair coisas que não agradam a Deus. Uma hora falamos uma coisa, outra hora falamos uma coisa, uma outra coisa. Por isso, irmãos, a mulher, o homem de Deus, o jovem de Deus, que tem a presença, o óleo do Espírito Santo, ele não ouve qualquer coisa. Ele não vê qualquer coisa. Nós vivemos num tempo em que a era da ciência, tantas coisas, irmãos, Netflix, Instagram, Facebook, que já está passado, né? Cada vez vem as coisas modernizando mais, para cada vez mais as pessoas se afastar de Deus, para cada vez as pessoas mais ficarem prostradas diante de coisas que não vão lhe trazer proveito. Ah, irmã Ruth, mas tu está dizendo que é pecado alguma coisa para a gente ver. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos pôr diante dos nossos olhos coisas. O que nós não podemos ver? Coisas imundas, coisas que não agradam a Deus, coisas que vão nos afastar de Deus e fazer com que nós perdemos esta presença. E para perder a presença de Deus, irmãos, é tão fácil, é tão rápido, mas que nós possamos ficar firmes tendo este óleo sobre a nossa cabeça. Não importando as circunstâncias da nossa vida, o que nos importa é termos vestes brancas e o óleo sobre a nossa cabeça. Nada pode nos contaminar e nem sujar as nossas vestes. Nós não podemos nos contaminar com as coisas que contaminam, o que a palavra de Deus fala das flechas inflamáveis, do maligno, que são tantas coisas que contaminam. São tantas coisas que entristecem o nosso coração, coisas que muitas vezes nós nem queríamos saber, irmã Yara. Coisas que abalam o nosso pensamento, nosso sentimento. Como ontem nós falávamos ali no círculo de oração, né, da irmã Marina, de que passou algo. Eu estava colocando que passei algo, né, irmã Alzira, tu também estava ali. E o nosso coração se abala, e o nosso coração quer sujar, porque são coisas que envolvem o nosso nome, envolvem a nossa reputação, envolvem o nosso caráter, e isso são coisas que entristecem o nosso coração. E quando a tristeza no nosso coração, aleluia, a presença de Deus, ela se afasta, a presença do Espírito Santo não pode estar no nosso coração, quando nós estamos envolvidos com alguma situação parecida. Por isso é necessário que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Nós vimos nos últimos dias, irmãos, porque eu sempre digo, as irmãs cantavam aqui sobre as colunas, que a coluna é o que da congregação? As irmãs cantaram? A força, pelo que eu ouvi, é isso? Cadê a Roseli? Foi a força? As colunas da igreja são elas. Elas são a força da igreja, mas o diabo luta contra isso, irmãs. O inimigo luta para que nós não venhamos a nos unir em oração, porque ele sabe que se nós nos unirmos em oração, as batalhas são ganhadas. As batalhas que estavam sendo travadas contra o lar, contra a família, contra a igreja, elas são derrubadas por terra. Mas aí o que o diabo faz? Coloca a fofoca.
coloca contenda, coloca diz que me disse, irmã Ruth, não acontece. Acontece. Acontece aqui, acontece lá, acontece em todos os lugares, irmão, porque a palavra de Deus, ela fala, irmãos, de algo extraordinário, que quando nós estamos na presença de Deus, o inimigo não tem este poder, mas infelizmente acontece. De algo que tu não estava preparada, daqui a pouquinho tu ter aquela surpresa, olha, alguém falou isso de ti. Mas ontem nós falávamos, né, irmã Marina, que se eu conheço, vamos supor, a irmã Richelle, eu vou dizer, não, a irmã Richelle não é capaz de fazer isso. E quando nós conhecemos, porque a palavra de Deus diz que uma árvore é conhecida pelos... Se ela dá fruto bom, ela é. E se ela dá fruto mau, ela é uma pessoa má. Então é pelo nossos frutos, não é pelo nosso falar, não é pelo nosso jeito de ser, não, pela nossa maneira de nos comunicar com os nossos irmãos, não, irmão, é pelo nosso fruto. É aquilo que nós fizemos, é como nós andamos, é como nós nos portamos diante de Deus, sendo que a palavra de Deus diz que é para em todo tempo. Nós ter as nossas vestes brancas e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que é o que mais tenta sujar o nosso coração nos dias atuais. São esse tipo de coisa que entristece, irmãos. Entristece mesmo, abala a nossa estrutura. Porque muitas vezes nós somos pegas de surpresa em determinadas situações. E a gente vê a prova tão viva que é possível. Nós vivemos no mundo, nós vivemos no mundo, não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E nós vimos, irmãos, esses dias eu estava vendo sobre a garça, que as penas da garça, que cor é, irmão Paulo? Cadê, irmão Paulo? Branca. E aonde que ela anda normalmente? Eita! E não se contamina, não se suja. Diz que o próprio organismo dela, irmão, quando ela come algo que poderia lhe fazer mal, o próprio organismo dela se defende. Então é possível o crente andar, não porque somos do mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Enquanto nós viver aqui, nós temos que viver em total vigilância, em total cuidado, porque a palavra de Deus fala que em todo tempo nós temos que ter essas vestes brancas e que nunca vai faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Irmãos, nós vemos a garça que ela é algo tão extraordinário que Deus ele faz, e eu creio que é algo para nós que somos cristãos, é uma reflexão muito grande, que Deus colocou na vida da garça, nas penas dela uma textura, que faz com que essa textura não deixe que a lama suje ela. Eu me lembro que o pastor Sebastião ousava em dizer que era o óleo, que ela era um óleo, tipo de um óleo que ela tinha na textura das penas dela, que faziam com que ela não se sujasse, mesmo pisando na lama, mesmo sendo uma sujeira por onde ela andava. E assim, irmãos, somos nós. É possível nós andarmos aqui por essa terra, temos que andar, temos que viver, temos que trabalhar, precisamos sair, precisamos ir no mercado, somos seres vivos. Mas é possível sim, nós andarmos aqui neste mundo, mas não sermos dele, e nem nos contaminar com as coisas do mundo, nem nos contaminar, colocar no nosso coração como Daniel colocou, que ele não iria se contaminar com os manjares, que ele não ia se contaminar com as iguarias. E Deus deu graça, e Deus deu força, e Deus deu coragem. E assim será conosco. Não deixar nada contaminar nossa mente, nada sujar o nosso coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos humanos. Ouvimos palavras que nós não queríamos ouvir. E o nosso coração fica abalado mesmo. Se entristece mesmo. Sofre mesmo, irmãos. Porque nós somos humanos, nós somos seres vivos e somos sujeitos a falhar, a errar.
a nos entristecer, a magoar o nosso coração. Porque eu sempre digo, irmãos, que quem dá o tapa esquece, mas quem leva não esquece. O ser humano, eu digo, irmãos, que eu sou uma pessoa que eu tive que aprender a perdoar. E sabe como que o Espírito Santo me ensinou a perdoar? Quando, irmãos, eu me lembro do que tudo que eu fiz de errado no mundo, e mesmo hoje sendo uma pecadora arrependida, e nós chegamos até a presença do Pai, irmãos, porque a Bíblia diz que nós não precisamos de ninguém para nos acusar. Nós temos, claro, nós sabemos que o inimigo ele é um acusador. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós, irmãos, erramos, o próprio Espírito Santo, ele chega até nós, ele convence o nosso coração das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas misérias, e nos faz compreender que nós somos seres humanos dependentes e carentes da misericórdia de Deus. Neste tempo em que nós vivemos, irmão, nós precisamos ter muito a presença do Espírito Santo para nós vencermos as coisas do mundo, vencemos tantas coisas que muitas vezes até dentro da igreja nós vimos que nos chateamos, que nos aborrecemos. No Salmo 23 e o 5, alguém lê para mim que diz, seguidinha nós encerramos. Dá para tomar aqui? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele pediu algo tão maravilhoso, irmãos, porque o Senhor, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. No Salmo 23, um salmo conhecido, e ele pediu para o Senhor ungir a cabeça dele com óleo, porque ele sabia, irmãos, que ele era um pastor de ovelhas. E que ele precisava ter uma mente guardada, uma mente ungida. No tempo em que nós vivemos hoje, nós precisamos ter o cuidado, porque o inimigo ele lança, conforme diz no livro de Efésios, as suas flechas inflamadas. E o que faz a flecha inflamada? Ela inflama. E é uma palavra, irmãos. Quando o inimigo quer operar, quando o inimigo quer agir, nós sabemos que ele trabalha de formas, de estratégias mais sujas. Aleluia. E quando nós vimos aquela situação está inflamada, porque eu cheguei e disse para a irmã Marina algo, e alguém disse algo diferente para a irmã Marina. Não contou a versão certa para ela. Estou usando a irmã porque ela é minha amiga. E isso, irmãs, faz com que o inimigo ganhe terreno. E por isso que a palavra de Deus diz para nós o quê? Vigiar e orar. Primeiro ele manda com que nós vamos vigiar e orar. E ele diz lá no livro de Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. E é preciso nós sermos perseverantes. Porque quando nós vimos que Deus... Porque até a nossa oração é algo que vem de Deus, irmãos. Porque muitas vezes nós não conseguimos falar para Deus o que está no nosso coração. E nós pedimos para o Espírito Santo, ora por mim, meu amigo, porque eu sempre digo para Ele que Ele é o meu único e meu verdadeiro amigo, é o Espírito Santo. Alguém viu eu contar alguma coisa da minha vida para alguém? Não, irmãos, porque eu tenho um amigo. Porque eu temo muito de contar alguma coisa e sair dali diferente. Então eu conto para o Espírito Santo. Eu digo, Espírito Santo, o Senhor viu, o Senhor conhece, o Senhor percebeu, o Senhor conheceu a intenção, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece a nossa intenção do nosso coração, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que corta para lá, que corta para cá, e que ela é apta para descer
discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. O Senhor sabe, irmãos, a intenção do nosso coração. Quando nós temos um coração puro diante de Deus, e quando nós chegamos com alguma coisa que mulher é assim, né, irmãos? Os homens também são, mas não é muito. Mas a mulher gosta de cutucar, né? Mas a mulher de Deus, ela ora, ela busca, ela leva tudo em oração, ela conta para Jesus. Ainda ontem, irmã Marina, que eu te falava aquilo que se passou comigo, que eu contei para todas as irmãs, a irmã Alzira estava ali também, não contei o que houve, não contei quem foi. De noite eu tive a minha vitória, irmã Marina. A pessoa chegou, eu não contei para ninguém, irmã Richelle. Mas eu contei para Jesus, eu disse, Jesus, o Senhor viu que eu não fiz isso. O Senhor viu que eu não falei isso. E a pessoa chegou, irmã Ruth, me perdoa. É, bem assim, irmãs. O Espírito Santo convence o nosso coração das nossas falhas, dos nossos erros. Então, se alguém te magoou, se alguém te feriu, não conta para ninguém, conta para Jesus. Conta para Ele, pede, passa, porque às vezes são coisas graves, irmãos, viu? Coisas graves que mexem conosco, que mexem, como eu disse, até mesmo com a nossa reputação, com o nosso caráter, mexe. Porque eu sempre digo e repito, quem me conhece sabe do que eu sou capaz e do que eu não sou capaz de fazer. Se eu conhecer a Richelle, eu vou dizer, ela não é capaz, não. Pelos próprios frutos, eu posso até não andar com a irmã, mas pelos frutos dela eu vou dizer, ela é uma pessoa íntegra. E é isso que eu tenho de ti. Uma pessoa íntegra, calada, que faz o que tu pede. A gente conhece os nossos irmãos pelos frutos deles. E aí aquela pessoa, ontem de noite, porque a palavra de Deus, irmãos, ontem falou muito sobre o perdão. E não é fácil perdoar, não é uma coisa fácil, irmãs, é difícil. Que daí de vez em quando o diabo vem ali, né? Que nem aquela propaganda, compre batom, compre batom. E o diabo vem, ele te feriu. E aí o diabo vai. É como uma ferida, irmãos. Palavras malditas, né, irmã? É como uma ferida. Tu mexe nela, ela sangra. E custa cicatrizar. Mas o óleo precioso que desce até a barba de Arão, ali onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, é este óleo que nós precisamos para curar as feridas. É algo que mexeu comigo, porque eu disse, Senhor, eu fui uma ímpia no mundo, Senhor, o Senhor sabe. Eu não tenho vergonha porque eu digo que Jesus faz, Ele é lindo mesmo. Mas nem quando eu era do mundo eu teria coragem de fazer o que aquela pessoa falou que eu faria. Mas Deus pelejou, irmã Richelle. Deus deu vitória, eu não contei para ninguém, eu só orei. E Deus, Ele é fiel. E eu disse, irmã, está perdoada. Recebe o meu perdão, porque eu sei, irmãos, que se a pessoa... E daí, bem na hora que a pessoa chegou e me pediu aquele perdão, eu pensei, eu vou cutucar. Vou falar, não, mas tu falou isso de mim, e o Espírito Santo, fica quieta. E eu vou falar, Espírito Santo, eu vou falar. E ele disse, tu não vai falar. E eu fiquei parada, estagnada, porque o Espírito Santo, é algo maravilhoso, Jéssica. Ele consegue todas as coisas na nossa vida. E eu disse, eu vou falar, e o Espírito Santo, tu não vai falar. Não, eu vou falar. Eu vou falar porque magoou, mexeu, teve mais pessoas que souberam, essa pessoa tem que pedir. E o Espírito Santo, não, agora é contigo. Ela fez a parte dela. E aqui nós vimos, irmãos, que às vezes nós somos de dura serviço. O que é dura serviço?
pescoço, né? Não quer se dobrar, né? O pescoço não quer se dobrar, de dura cerviz. Que não quer se dobrar, mas não tem, irmão, diante da presença de Deus. Ele fala e está falado, ele manda e está ordenado, porque ele é Deus que conhece todo o nosso coração, todo o nosso sentimento, todos os nossos pensamentos. Ninguém sabe, ninguém viu, mas Deus me deu a vitória, porque ele é maravilhoso. Aquilo também estava incomodando meu coração, irmã Yara. Aquilo também estava me deixando aborrecida. Ai, irmã Ruth, mas eu sou um ser humano. E quem que ouve algo que é dito de ti, que tu não falou, que tu não vai ficar chateada? Claro que não foi uma vez, nem duas, mas tem coisa que é grave, irmã Roseli. Tem coisa que mexe com nós. Mas Deus, ele é fiel. E o óleo precioso desceu naquele culto. O óleo da unção, que as irmãs cantaram, é na unção divina. Que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde tu chega, tu faz a diferença. Porque uma mulher de Deus, um homem de Deus que tem unção, ele é diferente. Tu vai chegar para uma mulher de Deus, ela vai te contar algo. E se tu é uma mulher de Deus, tu vai dizer para ela que ela vai vencer. Pode ser a pior luta, a pior circunstância, mas se tu estás na presença de Deus, tu tem a presença deste óleo, se tu tem este óleo sobre a tua cabeça, tu não vai falar nenhuma palavra negativa para ela. E nesta tarde, eu e meu esposo botamos ali para nós ouvir as coisas de Deus, e a gente ouvia aquele hino, que quando o noivo virá à sua igreja, ele vai levar e vai ser um dia tão lindo. Qual noivo que espera a noiva aqui e vê-la entrando ali, que não vai ficar feliz, né? Tem uns que choram pior que as mulheres, né, irmão? Porque é tão lindo, né, irmãos? E a noiva vem de lá chorando também, tentando não se sujar, né? Mas vem de lá chorando, porque é algo lindo, será tão lindo o dia em que a noiva vai se encontrar com o Senhor. Mas em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que nesta noite nós possamos ter este sentimento de ter as nossas vestes brancas, alvas como a neve neste tempo. É possível, irmã Ruth? Sim, é possível, irmãos, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Vamos nos colocar em pé. Por isso nós louvamos a Deus. Quero orar contigo. A bondade de Deus é algo extraordinário. Nós precisamos muito, irmãos, nesses últimos dias, ter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para que tenhamos direito à árvore da vida, para que tenhamos direito de entrar no céu e cear, irmãos. Eu sempre digo, oh, dia lindo, o dia que o Senhor nos chamar individualmente, ou que nós esperamos arrebatamento, não sabemos. Quem que sabe, depois que sair daqui um pouquinho. Eu me lembro que eu falei com a irmã Diara às 7h30 da noite, até 9h, porque nós temos assunto, eu e ela, né? Então a gente ficou até 9h falando, e eu ouvia lá do fundo a voz do pastor Silvio, dizendo assim: bah, nega, tu não para de chamar a Ruth de Grazi. E eu, tá, Diara, beijo, manda um beijo pro pastor, tudo bem. 7h30 eu olhei, o Ezequiel tinha ido viajar, né? Sabe, olhar o WhatsApp, né? Que mãe, né? Sabe como é que é, né? Esse era uma benção estudando com o Ezequiel. Nossa, pensa uma benção. E eu abri assim no WhatsApp e olhei: Ruth, aprove o Senhor recolher o Silvio. Se capaz, isso aqui eu falei antes de noite que o pastor Silvio estava ali. Oh, meu Deus. Piscar de olhos, irmãos. Não tem novo, não tem jovem.
não tem idoso, Ele sabe a hora e nós precisamos estar preparados. Eu venho horas que eu penso, porque é tanto assim, Senhor, que a gente ora tanto, jejua tanto. Às vezes eu chego a pensar, acho que Deus está até me preparando. Porque parece que eu tenho, quanto mais que eu oro, Natane, e jejuo. Esses dias tirei uns quantos dias de jejum. E toda faceira, no outro dia, vou tomar café amanhã. Deus o livre, irmã, me tira qualquer coisa, mas não tira o café da tarde, né, irmã? O da manhã não dou bola. Mas depois de tantos dias, tu tem vontade de tomar um café, né, irmã? E o Espírito Santo falou comigo, hoje tu não vai tomar café. Eu disse, não, isso aí não é nem a Deus falando comigo. A carne não quer isso aí. E o Espírito Santo, não, hoje tu vai ficar mais ainda um dia de jejum. Meu Deus, o que o Senhor quer comigo? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É tempo, irmãs, passado de nós nos convertermos mais e mais. Mulheres de Deus, homens de Deus, coluna da igreja, vamos nos preparar cada vez mais, ficar firmes com o Senhor. A batalha travada, irmãs, é travada. Não é contra a carne, não é contra o espírito, porque tem gente hoje em dia que quer matar o outro, né? Mas não é contra a carne, irmão, não é contra o espírito, mas é contra os principados, as potestades que se alojam nos lugares celestiais. Passa aqui, vamos orar. Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua bondade, nós te exaltamos pela tua misericórdia. Nesta tarde, com este óleo cura, com o óleo do teu Espírito batiza. Ó Senhor, trabalha no nosso coração. Com este óleo unge a nossa mente, unge os nossos olhos, o nosso ouvido, guarda o nosso coração. Pois a tua palavra diz sobre todas as coisas que devemos guardar, guarda o nosso coração. Guarda, porque é dele que procedem as saídas da vida. Opera nesta noite, Senhor, segundo a tua vontade, e recebe a nossa adoração.